Os micro e nanoplásticos já se infiltraram em todos os cantos do planeta, mas a sua distribuição está longe de ser uniforme. Algumas regiões acumulam concentrações especialmente elevadas de partículas de plástico, e em nenhum lugar isso é mais pronunciado do que nos oceanos. Todos os anos, cerca de 11 milhões de toneladas de resíduos plásticos entram no oceano. O equivalente a uma torre Eiffel feita inteiramente de plástico mergulhando no mar a cada 8 horas, ou cerca de 1.100 dessas torres anualmente. Inicialmente, essas torres consistem em garrafas, sacos, redes de pesca e outros lixos plásticos. Com o tempo, sob a influência da luz solar, das ondas e das intempéries, eles se fragmentam em bilhões de assassinos invisíveis, partículas micro e nanoplásticas. Segundo pesquisas, cerca de 95% dos pequenos detritos com menos de 5 milímetros são compostos de plástico. A superfície dos oceanos do mundo já está coberta por mais de 350 bilhões de partículas de microplásticos, e esse número continua a crescer rapidamente. No entanto, as profundezas do oceano contêm incontáveis bilhões a mais, formando uma área invisível, mas enorme, de contaminação. E, no entanto, isso não é tudo. A brisa do mar tornou-se tóxica. Quando as ondas quebram na superfície do oceano, elas geram inúmeras bolhas. À medida que estas bolhas rebentam, libertam não só cristais de sal no ar, mas também partículas microscópicas de plástico. Levados pelo vento, os micro e nanoplásticos espalham-se por todo o planeta. Quanto mais forte o vento e mais alta a espuma do mar, especialmente durante tempestades, mais partículas são transportadas para a atmosfera. Embora invisíveis a olho nu, o ar que nos rodeia está literalmente saturado deles. Todos os anos, aproximadamente 136 mil toneladas de microplásticos são transportados do oceano para a Terra pela brisa marítima. Isso é mais de 370 toneladas todos os dias. Na atmosfera, os plásticos são transportados por milhares de quilômetros pelas correntes de ar. Eles se acomodam no orvalho e caem no chão com a neve e a chuva. As costas e regiões costeiras são as primeiras a sofrer o impacto. Quando as pessoas vão à praia passar férias, nadar, tomar sol, enviam-me sempre fotografias de microplásticos porque todas as praias estão cheias de microplásticos. Um estudo realizado numa cidade costeira no leste da China descobriu que uma pessoa pode inalar até 1 milhão de partículas de microplástico por ano simplesmente passando algum tempo ao ar livre. O maior perigo vem de partículas menores que 100 micrômetros, que podem entrar facilmente no trato respiratório. Porque a maioria dos países costeiros em veterinária não possui um sistema adequado de gestão de resíduos. Eles liberam, você sabe, enormes quantidades de resíduos plásticos no mar Mediterrâneo. Esta é a primeira razão. A segunda razão é que temos 2 rios aqui, nesta parte do mar Mediterrâneo, o Ceyhan e o Ceyhan. Esses 2 rios, em 2 dos 5 rios mais poluídos do mar Mediterrâneo. Na verdade, a reciclagem torna esses 2 rios os rios mais poluídos do mar Mediterrâneo. Todos os anos transportam mais de 5 mil toneladas de resíduos plásticos para o mar Mediterrâneo. É demais. E também o litoral da costa turca tem poluição de cerca de 31 kg por quilômetro por dia. Todos os dias, 31 quilos de resíduos plásticos chegam a esse custo em 1 quilômetro de costa. É demais. Imagine só, uma garrafa de plástico tem 10 gramas ou 15 gramas. Você pode imaginar quantas garrafas de plástico você sabe ficam encalhadas nessas costas. Sarju Ganatra é oncologista cardíaco e diretor do Programa de Oncologia Cardíaca do Lahey Hospital and Medical Center. Ele lidera pesquisas na intersecção entre medicina cardiovascular, oncologia e sustentabilidade ambiental. De acordo com seu estudo, apresentado à Academia Americana de Neurologia, viver em áreas costeiras está associado a um risco aumentado de deficiência cerebral e de mobilidade. A razão para isso é a alta concentração de microplásticos na água, no ar e no solo dessas regiões. É verdadeiramente alarmante que o que estamos a ver, que as pessoas que vivem perto das águas costeiras com elevada concentração de microplásticos na água do mar, eles têm maior prevalência,
taxas mais altas de diversas doenças cardiovasculares, acidente vascular cerebral, diabetes e outras condições metabólicas, bem como mobilidade cognitiva e deficiências de autocuidado e, você sabe, capacidade de viver de forma independente, essencialmente é menor nessa população. Os investigadores analisaram dados de saúde de residentes de 218 condados costeiros dos Estados Unidos, comparando os relatórios do CDC com os níveis de poluição ambiental por microplásticos. As descobertas são impressionantes. As deficiências de memória e cognitivas ocorreram 9% mais frequentemente entre residentes de áreas com altas concentrações de micro e nanoplásticos, em comparação com aqueles em áreas com baixas concentrações. Os distúrbios motores foram 6% mais frequentes. Dificuldades no autocuidado, como vestir-se ou manter a higiene, foram 16% mais comuns. A incapacidade de viver de forma independente, incluindo gerir finanças ou fazer compras, foi 8% mais frequente. Nas regiões costeiras, onde a concentração de micro e nanoplásticos excede em muito a encontrada no interior. As pessoas já estão a pagar o preço, não só com a sua saúde, mas com as suas vidas. Em um estudo, liderado pelo Dr. Sarju Ganatra, os cientistas compararam regiões com altos e baixos níveis de poluição por microplásticos. Mas isso levanta uma questão importante, ou seja, o que significa nível baixo hoje? Para responder a isso, vejamos os números. Dr. Ganatra definiu um baixo nível de contaminação como uma pequena partícula de plástico por 200 banheiras cheias de água, do mar. À primeira vista isso pode parecer insignificante. Mas quando essa única partícula se decompõe em fragmentos em nanoescala, o número de partículas aumenta não em dezenas ou centenas, mas em milhões de vezes. Vamos considerar um cálculo simples. Suponha que o volume de uma dessas minúsculas partículas de plástico seja de apenas 1 milímetro cúbico, aproximadamente o tamanho de um grão de areia. Com o tempo ele se divide em muitos pedaços menores. Agora, se assumirmos que esta única micropartícula se desintegra em fragmentos com cerca de 100 nanômetros de diâmetro, isso geraria cerca de 1 bilhão de partículas. E se seu tamanho diminuir para 10 nanômetros, o número dispararia para 10 elevado a 15. Ou 1 quatrilhão de nanopartículas, todas a partir de uma única micropartícula. Então, o que isso significa na prática? Isso significa que mesmo um copo dessa água limpa que quase não existe mais, conteria potencialmente cerca de 5 milhões de partículas nanoplásticas. E para o corpo humano, depois de beber apenas um copo, pelo menos 5 milhões de células estarão em risco. Então, será que este chamado baixo nível de contaminação pode realmente ser considerado seguro? Cada uma dessas 5 milhões de partículas que entram no corpo pode desencadear inflamação, causar hipóxia e interromper a comunicação entre os neurônios. Observe que esses efeitos nem sempre são imediatamente perceptíveis. Uma leve dor de cabeça, fadiga ocasional, ansiedade ou dificuldade de concentração. Todos estes podem ser sinais de alerta precoce de declínio cognitivo, doenças neurodegenerativas, incapacidade e, em última análise, morte. Estes sintomas são particularmente evidentes entre as pessoas que vivem ou passam muito tempo perto das regiões costeiras. E o declínio da sua saúde é um sinal de alerta precoce. Como reflexo de uma crise muito maior que se desenrola em todo o mundo. Você se lembra do professor Gundotu dizendo que os países costeiros do Mediterrâneo não possuem um sistema adequado de gestão de resíduos? Pois bem, segundo pesquisas, a concentração de microplásticos nesta região é cerca de 4 vezes maior que a do Oceano Pacífico Norte, onde, aliás, está localizada a Grande Mancha de Lixo do Pacífico. E além de 5 manchas de lixo invisíveis já conhecidas, os pesquisadores identificaram uma 6ª mancha de lixo escondida no mar Mediterrâneo. É chamado de invisível porque consiste principalmente de microplásticos. E ao contrário de outras manchas de lixo oceânicas, que estão pelo menos distantes da costa densamente povoada. Esta está rodeada por 21 países. É o lar de quase meio bilhão de pessoas.
Podemos dizer que esta é a mancha de lixo mais perigosa do planeta, porque aqui o plástico já se decompôs em pequenos tamanhos perigosos para a vida. Todas as pessoas que vivem no Mediterrâneo respiram constantemente ar com uma concentração extremamente elevada de BOTE, micronanoplásticos. Esta é uma zona extremamente perigosa que há muito deveria ter sido designada como zona de exclusão. Agora, lembre-se do exemplo da bateria e imagine quantas partículas carregadas estão presentes e quanta energia está concentrada ali. É por isso que o mar Mediterrâneo está a aquecer mais rapidamente do que o resto dos oceanos do mundo. Isto é muito grave porque o Mediterrâneo desempenha um papel fundamental na formação do clima da Europa e dos países mediterrâneos. Afeta os padrões climáticos, a distribuição das chuvas e até os ecossistemas de toda a região. 11h10 da manhã, 11h30 da manhã. É precisamente este aquecimento extremo aqui, impulsionado pelos micro e nanoplásticos, que está a intensificar as anomalias climáticas, os fenômenos meteorológicos extremos e até as catástrofes naturais em todo o Mediterrâneo. Enquanto isso, a quantidade de micro e nanoplásticos continua a aumentar a cada minuto que passa. 11h31 da manhã, 11h58 da manhã. E o que me preocupa pessoalmente é que as pessoas não sabem disso e continuam a viajar para estas regiões, muitas vezes com os filhos, pensando que vão para lá para descansar e recarregar energias, quando na realidade estão a entrar numa zona de extremo perigo. Assim, as coisas que antes simbolizavam saúde, liberdade e luxo, como um iate em mar aberto, uma vila à beira-mar ou mesmo uma ilha privada no oceano, agora estão lentamente a transformar-se em zonas de exclusão. Por enquanto, este problema é reconhecido principalmente pelos cientistas, mas em breve será impossível para o público ignorá-lo. E quando esse momento chegar, a migração em massa das regiões costeiras será inevitável. E sim, se não conseguirmos encontrar uma solução, as perdas econômicas serão enormes, uma vez que a indústria do turismo entrará em colapso e as estâncias de luxo na costa ficarão desertas.